O lateral Patrick está fora do Sport. Ele acionou o clube na justiça pedindo salários atrasados, direito de imagens e FGTS. O processo corre em segredo de justiça. O Sport já foi notificado e, segundo o presidente Pedro Leonardo Lacerda, agora o caso está entregue ao departamento jurídico. Pois é, Patrick sai da equipe do Sport. Foi um jogador que marcou a sua história na primeira passagem, com garra, com determinação, com vontade, e agora chegou realmente para poder ajudar o time. Mas, na verdade, eu acho que ele não ajudou tanto assim e, obviamente, deve ter sido orientado. Gestos que, segundo o diretor de futebol, Fred Domingos, aconteceram na partida em São Paulo, né, diante da equipe do Corinthians. E aí o que aconteceu? O jogador criou um clima que não era favorável para ele mais no Sport. Então, obviamente, o departamento jurídico do Sport vai cuidar dessa ação e o jogador, obviamente, procurou seus direitos através de seus advogados. Vai pedir, obviamente, já pediu, aliás, a rescisão indireta e vai também, né, pedir a indenização, como se ele fosse demitido pelo Sport Clube do Recife. Então, o processo agora vai correr na Justiça do Trabalho. Na verdade, essa crise que o Sport está envolvido, ela acontece não só pela questão dos salários atrasados, mas também pela questão do desmando no clube. Na verdade, essa troca de presidente interino, eleições, enfim. A coisa está tão complicada que até para o técnico Humberto Louser está difícil ele administrar. Ele falou isso, que está difícil administrar essa crise. A entrevista do André, após o jogo, inclusive falando sobre essa questão de que precisa de um presidente para ajudar, ele precisa de um novo presidente para ajudar, foi o que ele falou. Isso também mexe, porque tem a história da credibilidade. Segundo o André, parte dos salários de abril é que foram depositados, não o salário integral. E aí ele disse que fica essa história jogando contra os jogadores sendo pressionados pela torcida, enfim, essa crise toda que envolve a questão da gestão do esporte, a questão política do clube e, obviamente, reflete dentro do gramado. Porque a gente nota que a equipe do esporte não está tão concentrada, tão com propósito, aquela raça, aquela vontade. Claro que os jogadores não vão, obviamente, fazer corpo mole. Isso não existe no futebol, até porque eles são profissionais. Mas a gente nota que não há um empenho tanto, né, do próprio grupo dos jogadores. O esporte passa por isso. Tem que resolver esse problema rápido, porque entrou na zona de rebaixamento após o empate diante da equipe do Atlético Goianiense e, obviamente, com a vitória do São Paulo em cima do Internacional. O Sport é o 17º colocado. Vai ter 2 jogos agora contra a equipe do Fluminense. A propósito desse jogo, o lateral Rainers contra o Dil. Seria uma oportunidade para o Patrick. Obviamente, agora ele está fora do Sport, deu adeus ao Leão, sai com esse imbróglio jurídico. E, obviamente, o Sport vai ter que buscar alternativas aí. Depois o Sport enfrenta o América Mineiro fora de casa, esse jogo na Arena Independência. Então são 2 jogos importantes que eu considero, mas o Sport tem que solucionar essa crise. A gente sabe que tem eleição no dia 15, óbvio, essa eleição mexe também um pouco com os rubro-negros, mas é um momento de união do clube, independente dessa questão de palanque. Eu acho que o momento que o Sport passa, que o Sport atravessa, é um momento de união para todos os rubro-negros buscarem uma solução. Não vejo muita coisa realmente diferente disso, torcedor. Acho que o Sport tem que sanar essa crise, tem que resolver todos os seus problemas e procurar seguir um trajeto nesse Campeonato Brasileiro para pelo menos evitar o rebaixamento. Porque o que o Sport fez em termos de investimento, de contratação, a gente achava que o Sport ia brigar no meio da tabela, mas por toda essa crise financeira, por tudo isso que está acontecendo dentro do clube, a gente nota que realmente as coisas não estão acontecendo de forma a deixar uma perspectiva de um futuro melhor para a equipe do Sport. Então, toda essa crise envolvendo o departamento de futebol, envolvendo a gestão do clube como um todo, né? Porque a gente sabe que o Pedro Leonardo Lacerda, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que está lá interinamente, ele não tem, obviamente, uma diretoria à sua disposição. Ele tem colaboradores, mas ele não pôde, não deu tempo ele montar uma diretoria, montar um departamento. Ele está com o departamento e a diretoria anteriores,
as anteriores, na verdade, né? Porque a gente teve também um processo eleitoral de mudança, porque teve uma gestão do Milton, depois parou, teve eleição, voltou a gestão do Milton e, obviamente, teve a renúncia do Milton e a renúncia também do Carlos Frederico. Então, todo esse processo, torcedor, reflete dentro das quatro linhas. E o torcedor do esporte sente isso realmente. Quer dizer, os próprios jogadores estão insatisfeitos, a comissão técnica, o próprio Loser, a gente nota que ele está sem forças para gerenciar tudo isso. São fatos e mais fatos que estão acontecendo e que deixam, sem sombra de dúvidas, o esporte numa situação lamentável. Uma situação realmente de se pensar. Porque hoje, com essa crise, o esporte vai descer a ladeira. Se não resolver, se não conseguir sanar esses problemas financeiros, o problema especial de gestão no clube, a tendência é o esporte começar a descer a ladeira e depois que descer, não tem mais onde segurar, torcedor. Eu vejo isso. Precisa de uma urgência em todo esse processo para que o esporte possa resolver todos os seus problemas. Então, Patrick já foi embora. Será que vai mais alguém? A gente fica com a pergunta no ar. Será que tem mais alguém que possa deixar o esporte nesse momento de crise financeira? A gente não sabe. Vamos aguardar os próximos capítulos na Ilha do Retiro. Não esquece aqui o like e o joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante para a gente. Aliás, eu respeito muito o seu comentário e sempre aprecio os comentários aqui, até para a gente ter um embasamento do que há em termos de torcedor, o que o torcedor está pensando sobre a situação do clube. Deixe seu comentário aqui, mas o like e o joinha é muito importante para o engajamento do canal nas redes sociais. Muito obrigado, hein? Fica na paz, fica com Deus, um grande abraço.